Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meu irmão e minha irmã, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma carta de advertência, de chamada de atenção, né? E tinha um propósito, claro, porque havia entre os cristãos judeus recém-convertidos muitos judeus querendo judaizar aquele cristianismo, botar práticas que não faziam parte do evangelho, como por exemplo circuncisão, outras práticas obrigatórias, né? E parece que a gente está vendo o dia de hoje, porque agora nós estamos na era da graça, não da lei. E aí, meu irmão e minha irmã, muito tem se falado sobre o evangelho, e a pergunta é: o que é o evangelho? Essa é a pergunta X. Paulo adverte muito na carta aos Colossenses que para a gente conhecer, para não ficar se deixando levar por vãs filosofias, por misticismos, porque o que se tem visto hoje aí é criar misticismo em torno do evangelho, querer trazer de volta práticas judaizantes ou práticas da lei que nada acrescentam. Nós estamos na era da graça, na era de Jesus Cristo que veio e nos salvou. A pergunta continua: o que é o evangelho? Jesus fala muito claro em Mateus 22, que quando ele diz: errais ao não conheceis as escrituras. Muito tem se falado nas igrejas em intimidade, oração. Intimidade só vem com oração. Intimidade, você tem que saber, conhecer o amigo e perguntar, e saber o que Jesus Cristo falou, o que Deus falou, e onde está tudo isso? Como que você pode saber o que Jesus Cristo falou, o que Deus falou? Como que você pode saber o Evangelho? Só existe um meio de saber aqui. Mas os cristãos crentes hoje abrem a Bíblia só aos domingos ou sábados. Não se estuda a Bíblia. Só existe uma forma da gente conhecer: estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, que aí a gente não é levado por vãs filosofias, nem esse monte de misticismo religioso hoje, que as religiões estão sendo transformadas em um culto místico, um culto filosófico, um culto místico. O que é o Evangelho? Jesus já começa dizendo que o reino de Deus não é comida e bebida, paz e justiça. Fala no seu discurso, na sua elogia, lá em Mateus, das bem-aventuranças. O reino de Deus, ele fala dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova é a salvação, que ele nos redimiu com o seu sacrifício vicário. O peso do pecado não está mais sobre nós. Mas Jesus nos deu acesso direto a Deus. Não tem ninguém, nem pastor, nem padre, nem pregador nenhum que vá fazer oração para você e interceder por você, não. Você tem acesso direto. Jesus, quando foi, nos deixou o Espírito Santo de Deus para nos consolar, nos confortar, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, o Evangelho significa mudança de vida,
mudança de atitude, uma nova criatura, como bem diz Paulo, nova criatura é. Nada desses misticismos religiosos ou desses rituais culticos trazem a salvação, a graça. Só Jesus Cristo traz a salvação e a graça. Meu irmão, minha irmã. Mas as pessoas não querem estudar. É preciso nutrir paixão pela divindade, é preciso estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Senão você vai ficar ouvindo o pastor falar e você não vai ter entendimento. Já vem mastigado. É preciso entender, estudar e conhecer. Meu irmão e minha irmã, é nosso dever proteger a palavra, é nosso dever divulgar a palavra, é estimular as pessoas a lerem. Aí você vai lá, o cara tá lá, não, porque eu não sei o que é unção, eu sou ungido, eu recebo, a igreja eu recebo. Recebe o que, meu irmão e minha irmã? A bênção que você tinha que receber é a maior bênção de todas, que é a salvação em Cristo Jesus. É a maior bênção, é a maior unção. É bem verdade que o ser humano necessita. E a nossa oração é uma oração de intimidade para a gente relatar ao Pai, porque o Pai já sabe tudo que a gente precisa. Relatar ao Pai. Senhor, eis-me aqui, homem miserável que sou, mulher miserável que sou. Somos seres humanos miseráveis. Jesus está anunciando a boa nova. Aí anunciou a boa nova e nos deixou o Evangelho. Preciso conhecer o Evangelho, saber o que é o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, que a salvação já foi dada. Mas para conhecer o que Deus tem a nos falar e Jesus tem a nos falar e nos diz, tem que conhecer a Bíblia. É preciso nutrir paixão pela divindade. A Bíblia é um livro que traz o que Deus falou e se deixou se revelar para a humanidade. Se você não abrir para ler, você vai ficar dependendo sempre de alguém para ler para você. Meu irmão e minha irmã, é preciso ler, é preciso entender como é que você vai falar do Evangelho. Você vai falar do Evangelho, você vai levar a palavra. Se você se contenta com aquele alimentozinho, aquele leitinho que o pastor dá lá naquele sermão de domingo ou de sábado, qualquer outro dia da semana, e você sai dali e fecha, não lê mais hora nenhuma. Como é que você pode falar de Cristo se você mesmo não conhece o que ele diz? Então, meu irmão, minha irmã, precisamos estudar a palavra. Sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer as Sagradas Escrituras, não se cria intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Tem sido muito usado profundidade. Profundidade está aqui no conhecimento, no estudo da palavra e na oração. Não é só oração, nem só palavra. É meditar na palavra, estudar a palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confrontando, nos confortando e nos dando iluminação para o entendimento da palavra. Deus nos abençoe. Amém.